Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a segunda-feira da primeira semana do tempo comum. A primeira leitura é retirada do livro do Levítico e diz: O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Primeira coisa, o Senhor que ensina o povo, uma vez mais através de Moisés. Porém, tenhamos em conta, a primeira leitura e o evangelho de hoje, uma vez mais, estão conectados. Por quê? Porque demonstra aquilo que Jesus veio, uma vez mais, aprofundar e ensinar aquilo que realmente Deus disse. Tenhamos em conta aquilo que Deus condenou: vós fazeis muitas tradições que contrariam a vontade de Deus. Diz com outras palavras, mas indica isso claramente. Assim fazeis tantas coisas. Cada vez que se comentava, cada vez que se aplicava, se destruía tudo aquilo que Deus havia ensinado. Um risco que existe ainda hoje, para vermos quando nós queremos colocar o nosso achismo naquilo que Deus ensina. Para os judeus ainda existe o segmento do Talmud, onde os rabinos vão comentando, a um ponto que, depois de tantos comentários, já não existe mais nenhuma ligação com aquilo que Deus verdadeiramente ensinou. Então, Jesus vem, uma vez mais, esclarecer aquilo que verdadeiramente devemos viver. Porém, voltemos à leitura. Disse o Senhor: sede santos. Recordemos, a palavra usada no hebraico é sede separados, porque eu, vosso Senhor, eu, o Senhor vosso Deus, sou separado. Separado para vós. Não sou como outros deuses. Então, o Senhor o que pede é que nós vivamos para Ele, nos separemos para Ele e não vivamos de outros deuses. Nos separemos dos demais que não seguem a Deus. E não porque somos melhores, mas porque a nossa escolha é estar ao lado de Deus e não ao lado do mundo, do pensamento mundano, do demônio, das demais ideias de religiões. Ou pertencemos a Deus ou não pertencemos. Não há meio termo. Recordemos o que diz o Apocalipse? Não há. E é isso que o Senhor inicia dizendo ao povo de Israel. Depois começa, hoje, logo em seguida pulam os versículos, a falar dos mandamentos. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Está falando o quê? De coisas inicialmente externas. Não devo de roubar ninguém, mas somente isso? Não. Já lembramos outra vez. Nem mesmo a dignidade do outro. Não devo de falar mentira, porque quem é o pai da mentira? O demônio. Nem enganar. Continua. Não jureis falso por o meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, não devemos de jurar usando o nome de Deus.
Por quê? Isso já contradiz o versículo anterior. Quer dizer que eu falo mentiras e eu engano. Mais uma vez, recordo que meditamos há poucos dias atrás. Nós somente juramos quando a pessoa já não confia mais em nós porque falamos mentiras, porque enganamos a pessoa. Então, o Senhor Deus está recordando isso. Devemos de falar a verdade. Não explores o teu próximo, nem pratique extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Mais uma vez, o Senhor falando do exterior. Não devemos de explorar os demais e não podemos, não deveríamos, segundo a tradição antiga, porque hoje recebemos o salário mensalmente, mas deveríamos de pagar aquilo que é o dia da pessoa, porque é aquilo que utiliza para o seu sustento. Assim, não é somente o povo de Israel, mas todo o povo cristão. Ele, povo cristão, que tendo dinheiro enrola para não pagar aqueles que trabalharam para ele, o que está fazendo? Está desobedecendo uma norma do Senhor. Agora, continua o Senhor, não amaldiçoeis o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Ora, mais uma vez, algo que devemos de compreender não só do modo, aliás, físico, mas também espiritual. Não amaldiçoeis o surdo. Quem é surdo? Quem não ouve a palavra de Deus. Não amaldiçoeis aqueles que estão distantes de Deus. O Senhor nos pede que devemos de rezar nos de Jesus pelos nossos inimigos, por aqueles que não conhecem o Senhor. Então não é somente a questão física, é também espiritual. Nem ponhas tropeço diante do cego. Quem é cego? Quem não tem fé. Recordemos, quando se fala da luz, quando se fala de enxergar, na Bíblia, a maior parte das vezes está falando da fé. Então, não devo de, porque não é católico mesmo, porque não tem fé, então não tem problema algum. Não. Mas temerás, amarás o Senhor teu Deus. Nós devemos de amar. E tudo isso que deixamos de fazer é por amor a Deus. Porque tampouco Deus o faz. Porque ama e quer salvar a todos. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Então Deus disse, eu não posso tomar lado como a justiça deveria de ser. Infelizmente, na maior parte das nações não é assim mais. Nem tomar parte do pobre, nem parte do rico. E Deus usa justamente falando do pobre. Eu tenho que ser neutro e ver o que Deus pede, o que Deus ensina, quem está correto, quem está errado. Assim devemos de julgar segundo a justiça, mas recordemos, segundo a lei de Deus. Ser justo é praticar a lei de Deus, praticar a vontade de Deus. Então é segundo esta norma que eu devo de julgar. Se um pobre está em pecado, um rico está em pecado, aquele objetivo que vemos cometendo um crime ou alguma coisa contra o Senhor ou contra os irmãos, o que eu tenho que fazer? O meu julgamento que eu posso fazer, não condenando a alma da pessoa e não o íntimo, mas a partir do ato, o ato que a pessoa cometeu, deve de ser a partir da justiça de Deus, e não porque a pessoa é isso ou aquilo. Não sejas um maldizente entre o teu povo, não conspires caluniando contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Então, o Senhor fala que não devemos de amaldiçoar e tampouco de caluniar os demais, fazer fofocas para destruir a vida dos outros. Por quê? Porque isso é atentar contra a vida do próximo. Então estou tentando tirar a vida do próximo, se não fisicamente, ao menos espiritualmente. Não sejas um maldizente, aliás, não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Agora o Senhor entrou no íntimo, foro íntimo, coração, no teu interior,
na tua psique, não tenha ódio contra teu irmão. Então, o Senhor nos ensina, devemos de amar. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Se eu vejo que alguém está caminhando fora dos caminhos do Senhor e tenho a possibilidade de corrigir, devo fazê-lo. Caso contrário, também eu terei culpa daquilo que acontece com meu irmão. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, encerra a leitura de hoje. Não podemos procurar vingança e tampouco, mais uma vez, foro íntimo, guardar rancor. Por quê? Porque tampouco Deus guarda rancor de nós. Devemos de amá-lo e logo em seguida, como ele encerra, amarás o teu próximo. É o que ele pede, amando a ele, amar o próximo. Mas o quanto, irmão e irmã, temos buscado ser assim, fiéis a esta palavra, este ensinamento do Senhor? Ou quanto temos buscado imitar os demais, que não têm Deus, vivendo como se Deus fosse uma coisa acessória? O Salmo 18, 19 diz: ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. É isso que devemos de recordar. A palavra do Senhor. Como ontem vimos, não somente a palavra, o maná, para nós a Eucaristia, são espírito e vida. É isso que deve de ser vida para nós, nos guiando no temor ao Senhor, como vai continuar o Salmo, aprendendo a temê-lo, amá-lo verdadeiramente, seguindo os seus ensinamentos. Por fim, o Evangelho de São Mateus, que nos diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino de meu Pai, que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o que temos a entender hoje deste texto? Ora, vejamos aquilo que também a primeira leitura dizia: somos chamados a amar a Deus e amar o próximo. Tudo aquilo que foi colocado como modelo pelo Senhor através da lei reflete o amor que eu tenho que ter para com o meu próximo. A caridade, onde nós, servindo ao próximo, estamos servindo ao Senhor. Recordemos, não é somente a questão das
realidades materiais que está aqui presente. Já meditamos profundamente em um domingo este texto, mas também as realidades espirituais. Recordemos, temos, assim, as obras de misericórdia temporais e espirituais. E aqui, além das temporais, quais são as espirituais? Só para recordarmos brevemente. Então, estava com fome e me deste de comer. Qual fome? A fome da palavra de Deus, onde devemos de alimentar os demais com esta palavra. Com sede, me deste de beber. Sede de quê? Também sede de Deus. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. O acolhimento que devemos fazer na casa, na igreja, recebendo aqueles que estão fora dela, para que encontrando a Deus se salvem. Estava nu e me vestistes? O restituir a dignidade de filho de Deus a nossos irmãos e irmãs? Estava doente e cuidastes de mim, e estava na prisão e me fostes visitar. Estava doente espiritualmente, e no entanto ajudamos estes mesmos irmãos a saírem da sua doença espiritual, da sua prisão espiritual, para que possam, assim, caminhar na liberdade de filhos de Deus. Mas, irmão, irmã, temos realizado estes gestos de amor, tanto espirituais como temporais, quando nos são possíveis, demonstrando que verdadeiramente amamos a Deus e ao próximo? Ou temos nos privado de realizar a obra de Deus, irmão e irmã? Porque se assim estamos, não estamos cumprindo com a missão que o Senhor espera de nós. E se falharmos, corremos o risco de perdermos nós a salvação, o estar ao lado do Senhor na eternidade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos em sintonia com o Senhor, amando-o verdadeiramente, amando também o próximo, como o Senhor nos pede, para que agindo no amor de Deus e no amor aos irmãos, possamos caminhar na santidade e assim chegarmos um dia à glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.